Em 2008, as irmãs Wachowski tinham um histórico de carreira invejável. Elas haviam criado um marco no cinema com o primeiro Matrix, lançado o restante da trilogia com considerável sucesso de bilheteria e crítica, e de quebra ainda tinham sido roteiristas da adaptação de V de Vingança, que também foi um sucesso. E aí elas lançaram Speed Racer, um desastre de bilheteria e crítica que deu prejuízo para Warner e deixou muitas pessoas ao redor do globo pensando que desgraça super colorida e chapada de energético foi essa que eu acabei de assistir. Mas e se eu te falar que esse filme é uma obra-prima subestimada que tem a coragem de descaradamente buscar beleza em seus excessos e extravagâncias? Meu nome é Agatha Recoso e aqui no Linhas de Fuga analiso livros, filmes e jogos buscando gerar discussões e criar novos caminhos a partir das análises dessas obras. Caso você goste e queira ver mais vídeos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Neste vídeo eu não vou criar nenhuma teoria de por que Speed Racer é secretamente genial ou criar uma leitura super sofisticada em torno desse filme. Muito pelo contrário, tudo o que ele quer dizer tá lá sendo jogado na sua cara em muitas cores e alta velocidade. Não há aqui um alto grau de requinte, nuance, uma vontade de ser realista ou profundo, ao contrário de O Cavaleiro das Trevas ou O Homem de Ferro, lançados no mesmo ano. É tudo o mais cartunesco possível, apesar de ser um filme live action, intenso, exagerado, artificial e, na verdade, até um tanto cafona. Beleza, Agatha, agora cadê a parte que você defende o filme? Na verdade, esse exagero, essa cafonice que torna Speed Racer tão poderoso. Ele abraça essa artificialidade e brinca com as possibilidades que o cinema permite. Nós vemos cenas sendo sobrepostas umas às outras, personagens sendo sobrepostos às cenas. Aliás, antes da corrida final, há uma cena onde o filme faz questão de sobrepor as reações de todos os personagens presentes. Já a câmera voa pelas pistas em formas sinuosas, antes de pular freneticamente entre closes nos rostos dos pilotos, locutores e espectadores presentes. Até as transições vêm de todos os lados e às vezes de forma completamente inesperada. Os figurinos, carros e cenários também seguem essa mesma artificialidade consciente, essa extravagância, esse brincar. Ele não tenta adaptar um anime para parecer um live action, mas faz o live action parecer um anime. Os carros e pistas são feitos completamente com CGI, na verdade o filme inteiro foi gravado em tela verde, e as diretoras se aproveitam disso para criar um mundo surreal, colorido e completamente excessivo. Na verdade, essa é uma obra tão excessiva que ela não se deixa limitar nem pelo foco da câmera. Ao invés de gravar cada cena uma única vez, com um elemento em foco e o resto completamente desfocado, como é o comum na maioria dos filmes e produções audiovisuais, a equipe do filme fez múltiplas filmagens, cada uma colocando um elemento diferente em foco e depois combinando-as em camadas. O resultado, na maior parte do filme, tudo está em foco ao mesmo tempo. Uma inovação técnica e estética que só aconteceu porque o filme se permitiu quebrar as regras do cinema da época. Ele não se leva a sério, mas não de um jeito irônico ou que tenta piscar para o público, como os filmes da Marvel amam fazer, toda vez que um elemento mais ridículo ou cafona dos quadrinhos precisa aparecer em cena, mas sim de uma forma que percebe o exagero e afirma ele com um verdadeiro apreço. Em resumo, Speed Racer é camp. Nos dicionários de língua inglesa, camp é definido como algo tão artificial, exagerado ou datado que se torna divertido, interessante, atraente. Porém, explicar essa estética barra sensibilidade é um pouco mais complicado do que um verbete faz parecer. Em seu ensaio Notas sobre o Camp, a escritora e ensaísta Susan Sontag tenta capturar em palavras essa sensibilidade que é tão difícil de definir. Em seus pontos numerados, ou notas, Sontag caracteriza o camp como uma ênfase do estilo sobre o conteúdo, uma sensibilidade que busca o artificial, o estilizado e o amor pelo exagero, uma tentativa de fazer algo extraordinário, especial, glamuroso. É a ambição que falha, é uma mulher com um vestido feito de 3 milhões de penas. A valorização de uma obra não pela beleza, seriedade ou verdade contida nela, tampouco pela angústia, mas sim pela teatralidade, pela seriedade que falhou. Um experienciar constante do mundo pelo meio da estética, uma vitória da estética sobre a moralidade, da ironia sobre a tragédia. Uma sensibilidade que busca destronar o sério. O camp é brincalhão, é antissério. Na verdade, ele cria uma relação diferente com o sério. O frívolo pode ser levado a sério e o sério pode ser levado com frivolidade. O gosto camp é uma forma de apreciação, de achar o sucesso em uma falha feita de forma apaixonada, de um divertimento que não está rindo da coisa que está sendo vista como camp. E por aí vai, mas eu acho que deu pra pegar a ideia.
Para exemplos mais concretos, pense em uma banda de tecnobrega ou brega funk, pense em performances e figurinos de divas pop como Cher ou Lady Gaga, ou em um show de drag queens e drag kings. E se você sentiu que tanto os exemplos quanto os pontos que eu descobri mais cedo parecem muito associados a muito da arte e da cultura LGBTQIA+, é porque de fato elas foram associadas com a gente aqui do Vale e também apropriada e afirmada por nós. A própria Sontag coloca homens gays como a vanguarda e principal público do camp. E apesar de Speed Racer não tratar de temas queer, pelo menos diretamente, falo mais disso já já, a ideia de camp cai como uma luva para explicar a potência e as qualidades desse filme, permitindo ir além da simples ideia do tão ruim que é bom. A vitória do estilo sobre o conteúdo, a teatralidade, o exagero, esse divertimento que vê aquilo que é brega, que é ridículo, não tirando sarro, mas como algo feito de forma apaixonada, tudo isso está presente, em excesso, nessas 2 horas e 15 de filme. Novamente puxando o texto da Sontag, não é que Speed Racer tente ser ruim ou tente inverter o ruim com o bom, mas é só que ele dá as costas a esse julgamento estético comum. Ele apenas coloca arte como um conjunto de padrões diferentes, suplementar ao que estamos acostumados. E, bom, como eu falei antes, Speed Racer não trata diretamente de temas queer, mas ao ser tão claramente camp, buscando uma potência, uma força, em belezas que são vistas como ridículas pelo padrão estético tradicional, não tem como isso não ressoar com muitos e muitas de nós, assim como ressoou comigo. Junto de tudo isso, a narrativa do filme ainda mostra um pequeno grupo, no caso a família e amigos de Speed, não aceitando se vender para uma grande corporação e lutando contra um CEO ganancioso e o status quo, e no fim conseguindo vencer. E sim, isso pode ser lido como uma analogia às diretoras não aceitando se vender para Warner e simplesmente repetir o que elas haviam feito em sucessos anteriores. Porém, ao ver uma narrativa tão otimista, onde os personagens defendem as suas posições e a sua autenticidade frente ao establishment muito maior que eles e que tenta a todo custo pará-los, e novamente tudo isso aliado a toda a estética camp, não tem como eu não me sentir afirmada e contemplada por esse filme. Ainda mais quando é uma mensagem que vem de 2 diretoras trans. Speed Racer é uma obra-prima subestimada não por ser um filme que lá no fundo é tradicionalmente belo, conceitual, qualquer coisa assim, mas sim por ser apaixonadamente extravagante, descaradamente artificial, breguíssimo e camp até a última lasca de borracha de pneu de CGI. Speed Racer é um filme que afirma, sem medo e sem hesitar um passo, o que ele quer ser.